Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente já falou então sobre os dois grandes objetivos que eu acredito que você deveria ter na sua organização financeira, que são, primeiro, dormir bem hoje e, segundo, dormir bem amanhã, né? Ou seja, ter uma reserva financeira para poder lidar com os imprevistos. Em segundo lugar, investir para aposentadoria para não depender do INSS e ter tranquilidade também quando você for parar de trabalhar, para você efetivamente poder parar de trabalhar. Bom, a gente falou sobre que tipo de produto financeiro que faz sentido para você criar sua reserva financeira e qual o tamanho que ela tem que ter. São geralmente você calcula isso com base no teu gasto, você vai ter de 6, 12, 18 meses de gastos guardados na tua reserva financeira, aplicados num CDB que rende pelo menos 100% do CDI, no teu banco de preferência, Nubank, Itaú, C6, Mercado Pago, onde você achar melhor. Agora vamos falar do segundo objetivo, que é viver bem na aposentadoria. Onde será que a gente pode aplicar, que tipo de produto que seria interessante considerar pensando em aposentadoria? Tem várias classes de ativos, né, que a gente pode pensar aqui nelas, né? Ou seja, tipos diferentes de investimentos. A gente pode investir em ações, que você compra pedaços de uma empresa. Você pode emprestar dinheiro para a empresa, né? Você pode ser credor da empresa, e aí você está comprando dívida, né? Você faz o papel do banco aqui, emprestando dinheiro e recebendo juros. Você pode também emprestar dinheiro para governo, né? Comprar dívida de governo. Você pode comprar imóveis, seja comprando um imóvel efetivamente, né, no seu nome, montando eventualmente uma holding, comprando vários imóveis, ou simplesmente comprando uma cota de um fundo imobiliário, que aí esse fundo sim vai comprar os imóveis, vai gerenciar os inquilinos e vai te pagar um rendimento. Você pode comprar ouro, você pode comprar cripto, né? Tem N categorias diferentes. E outro elemento a considerar, né, onde você está fazendo essas compras, né? Em que moeda, em que país você está fazendo essas compras. Se você concentra isso aqui no Brasil ou se você faz essas compras, né, esses investimentos em outras moedas, em outros países também. Eu queria que você parasse um instante e respondesse essa pergunta na sua cabeça, tá? Quais classes de ativos performam melhor no longo prazo? E aí talvez a gente não caiba considerar cripto aqui, porque a gente não tem longo prazo com cripto. Tá? Longo prazo aqui eu estou pensando 50 anos. Né? Nos últimos 50 anos, quais foram as categorias de ativo que desempenharam melhor? Né? Você teria mais dinheiro hoje se tivesse lá na década de 70 aplicado em quê? Em ações, em dívida para a empresa, em dívida de governo, comprado imóvel ou comprado ouro? Pausa o vídeo agora e pensa um pouquinho e daí volta que eu vou te responder essa pergunta. Pensou? Então vamos lá. Se você respondeu ações, você acertou. Tá? Eu trouxe esse gráfico aqui que eu acho super interessante. Ele pega R$ 100 investidos lá em 1970 e faz a evolução desse recurso até 2023. Ou seja, a gente tem 53 anos com o recurso aplicado. Vocês vão ver, pessoal, que se você manteve o seu dinheiro em dinheiro mesmo, né, deixou lá no banco recebendo aquele centavinho que pinga porque o dinheiro está parado na conta, você não fez praticamente nada com o seu recurso. Né? Ele foi de 100 para 956. Ah, multiplicou por 10. Mais ou menos, né? Porque a gente precisa considerar que teve inflação nos últimos 50 anos. Então, o dinheiro precisa render alguma coisa só para ele continuar mantendo o poder de compra que ele tem, ou seja, para você poder continuar comprando as mesmas coisas que você comprava antes. Então, manter em cash, manter em dinheiro no banco, cara, é o pior cenário. O segundo pior, talvez isso aqui seja surpreendente, foi investir em imóveis. Né? O investimento em imóvel como um todo, no longo prazo, não traz uma grande rentabilidade. E aí, quando a gente olha horizontes de tempo bem dilatados, né, como é o caso desse,
parece uma multiplicação de patrimônio muito legal. Tá, que a gente colocou 100 e está tirando 1.500, o dinheiro multiplicou por 15. Isso não é fantástico? É muito bom. Mas a gente precisa comparar com as outras opções que existem. Né? Quais são as outras opções? Eu poderia, por exemplo, ter emprestado dinheiro, e aqui vale fazer um grande parênteses, né? Eu estou trazendo esses dados do mercado americano. Tá? E vou falar daqui a pouco por que eu estou trazendo do mercado americano. Tá? Mas se a gente pega aqui o título do Tesouro americano, ele rendeu, foi de 100 para 2.200. Se eu tivesse investido em ouro, eu teria mais do que o dobro do que quem ficou comprado em título do Tesouro americano, 5,5. Se eu tivesse emprestado dinheiro para empresas, 7.700. Olha o poder de multiplicação. Você colocou $100, está tirando 7.700 dólares. Agora, se você tivesse investido em ações, você teria 22 mil dólares 50 anos depois. R$100 lá atrás virou 22 mil dólares. É bem surpreendente. Né? No longo prazo, quando a gente pega mercados mais maduros, como é o caso do americano, e não só, eu acho que vale a gente olhar o mercado americano por ser mais maduro, mas pela representatividade que ele tem no mundo. Tá? É o principal mercado hoje e foi, né, nos últimos, talvez, 80 anos. Né? Talvez continue por um bom tempo. Então, hoje é o principal mercado. Olha o quanto que não rendeu, né, você investir em ações e como ações foram, assim, de longe, o melhor investimento. Olhando para isso, em quais classes de ativos você investiria pensando no longo prazo? A resposta é muito simples, é ação. Mas a ação flutua, né? Ela sobe e desce. Então, o quanto que você vai colocar em ação depende dessa sua tolerância a essas flutuações, né? Esse risco de sobe e desce. Mas no longo prazo é o que performa melhor. Tá? Fazer um grande parênteses aqui, no Brasil, dependendo da janela de tempo que a gente olha, né, e aí é difícil fazer uma análise temporal tão longa no Brasil pela própria questão da troca das moedas. Né? O real começou em 94, aqui eu estou indo até 1970, o Brasil teve umas 3, 4 moedas nesse período. Né? Seria mais difícil fazer essa análise. Mas quando a gente pega esses últimos 30 anos de real, tem várias janelas onde emprestar dinheiro para o governo deu mais dinheiro do que ação. Colocar no CDI deu mais do que ação. Isso acontece por alguns motivos. Primeiro, porque o nosso CDI é muito alto, a taxa de juros da economia no Brasil ela é muito alta. Em mercados emergentes ela é mais alta do que em mercados mais desenvolvidos. E outro ponto, porque nosso hall de empresas, né, o nosso mercado de ações, ele é menorzinho, né, ele não é tão desenvolvido, ele é menos representativo. Né, tem poucas empresas comparativamente com os Estados Unidos. Aqui a gente tem cerca de 400 ações no Ibovespa, os Estados Unidos tem milhares e milhares de ações. Né, e de empresas muito grandes também, né, das principais empresas do mundo. Então, pessoal, essa é a principal mensagem, né, que eu queria passar para vocês. No longo prazo, as ações elas acabam desempenhando melhor e por isso faz sentido investir em ações. E agora eu vou falar para vocês na próxima aula como que vocês vão fazer esse investimento em ação, qual que é o veículo que eu recomendo, um veículo que eu acho que faz bastante sentido e que tem até um livro aqui por trás argumentando do porquê fazer esse investimento dessa maneira. Tá bom? A gente se vê na próxima aula.